E olha Esdras esse exemplo para nós. Ele não só havia se decidido a estudar a palavra, mas a praticá-la. Tem muita gente que estuda muito, mas não vive, não pratica aquilo que estudou. Não só se falando da Bíblia, em outras áreas também. Tem gente que tem aquele tanto de conhecimento, mas o que você faz com esse conhecimento todo? Esdras, ele já tinha se ligado que não adiantava só ele ter esse conhecimento, estudar, ele precisava praticar essa palavra. Ele não queria ser somente um leitor, um ouvinte, ele queria ser um praticante, um servo praticante obediente da palavra do Senhor. A Bíblia não é apenas um livro de história, ou talvez de psicologia, né, Ita, que a gente encontra alguns conselhos ali. Não é um livro só de parábolas, de contos. É a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, a descrição do Senhor dada por nós. É na Bíblia que nós vemos quando aconteceu a separação entre Deus e o homem através do pecado. É na Bíblia que nós vemos a solução que o Senhor trouxe para nós, através do seu Filho, Jesus Cristo. É na Bíblia que nós encontramos esperança para os dias tristes. Estou lembrando a palavra de domingo. É na Bíblia que nós vimos, vinde a mim, a proposta que o Senhor faz a nós. É na Bíblia, é a palavra do Senhor que tem resposta, que tem essa esperança para nós. E Esdras havia decidido não somente ser um estudante, mas um praticante da palavra do Senhor. Talvez a palavra do Senhor, as Escrituras, nem tudo se aplica explicitamente a nós. Porque hoje a gente não precisa mais sacrificar animais, igual faziam lá, né, no livro de Levítico. Mas toda ela, inclusive em Levítico, desde quando ela começou a ser escrita, ela tem ensinamentos para nós, grandes ensinamentos para nós. Vamos nos esforçar, queridos, a nos dedicar ao estudo da palavra, a sermos filhos obedientes, crentes maduros, porque é através da palavra que nós vamos alcançar isso. Esdras sabia a importância de estudar a palavra do Senhor. Ele sabia a importância de se dedicar à palavra do Senhor. E quantas pessoas que vocês conhecem, que conhecem a palavra, mas não a praticam? Alguém conhece alguém assim? Que conhece a Bíblia ali, ó, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Sabe textos de cor, mas não vive. Eu lembro do meu pai, antes dele se converter, do lado da cama dele tinha uma prateleira que tinha uma Bíblia ali. E ele lia. Ele lia aquela Bíblia, mas não entrava, ele não vivia aquilo. Não entrava a palavra no coração dele, porque ele estava querendo ler a palavra só para ter argumentos para falar contra os crentes, não porque ele queria aquela palavra para ele entender aquilo. Mas, glória a Deus, né, essa palavra entrou no coração dele e hoje ele é um servo do Senhor. Mas quantas pessoas que nós conhecemos, que conhecem a palavra e não a praticam? Existem pessoas também de outras religiões, ateus, que conhecem a Bíblia, e olha que triste, mais do que muitos cristãos. Nós deveríamos ter esse conhecimento. Nós deveríamos ser verdadeiros praticantes da palavra do Senhor. E Esdras está aí como esse exemplo para nós. Um versículo tão pequeno, queridos, que nos dá tantos ensinamentos, que ele havia decidido a se dedicar e a praticar essa palavra. E todas as semanas nós nos reunimos aqui, você assiste de casa, nós ouvimos aqui no templo, né, a palavra. E o que nós fazemos com a palavra que nós temos ouvido? Né? Eu estou falando de estudar, e você estudar sozinho, mas nós temos escutado a palavra aqui também. Você tem sido somente um ouvinte ou você tem sido um praticante dessa palavra? Nós temos um bônus ainda aqui na igreja com a célula, né? Que é durante a semana a gente rever essa palavra, conversar com os irmãos, responder aquelas perguntas de como nós podemos praticar essa palavra. Aqui, né, ouvindo a palavra na igreja, o pastor, quem está aqui compartilhando, já traz até a aplicação, é só você ir embora e praticar e aplicar. O que você tem feito? Você tem sido somente um ouvinte? Uma pessoa que só vai enchendo ali a mente, né, de conhecimento, e não tem praticado, não tem vivido? Que Deus nos ajude, queridos, a seguir esse exemplo, o exemplo de Esdras, de não ser apenas um estudante, um ouvinte, mas de ser um praticante da palavra do Senhor. Não somente um conhecedor, mas um servo que realmente pratica a palavra de Deus. E Esdras tinha algo a mais, né? Ele estudava, ele tinha esse conhecimento, ele praticava essa palavra, mas ele sabia que ela era tão preciosa que ele não podia guardar essa palavra só para ele. Ele tinha que ensinar a outros. Ele ensinava, ele tinha decidido, queridos, a estudar, a praticar
e a ensinar essa palavra. E ele ensinava a outros. Que exemplo para nós. Que o Senhor me ajude e te ajude a seguir esse exemplo. O exemplo de Esdras. E por que é tão importante estudar a palavra de Deus? Eu quero ler alguns versículos aqui. 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós devemos aprender, estudar essa palavra e ensiná-la para o aperfeiçoamento. Essa palavra nos aperfeiçoa, ela nos corrige, nos repreende, nos educa, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa palavra, ela nos aperfeiçoa. Nós devemos estudar, praticar e ensinar essa palavra, porque ela limpa. João 15:3 diz: vós já estáis limpo pela palavra. É pela palavra que nós estamos limpos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Uma boa limpeza não acontece sem o material adequado. Não é verdade? Pessoal aí que limpa a casa, mulheres, homens que gostam da limpeza, ou tem que fazer, né? Talvez nem todo mundo gosta, mas tem que fazer. Não é necessário um material adequado para limpar? Adianta você chegar no banheiro e só passar um paninho seco ali? Não. É necessário um material, né? Uma água sanitária, um cloro, jogar água. Né? Dizem que brasileiro gosta de limpar, gente, é verdade. Você vai vendo aí fora. Não limpa igual a gente, que tem que jogar água em tudo, e tirar pó de tudo, e passar vassoura no teto para tirar a teia de aranha. É uma limpeza. E é necessário um material adequado. Se nós nos importamos tanto com a limpeza dos ambientes externos, nos dedicamos tempo a isso, porque é necessário uma rotina, não é? A gente limpou, fez aquela limpeza, aquela faxina, hoje, e só vamos fazer isso de novo daqui 2 meses. Não vai dar, né? Não vai dar. É necessário uma rotina, semanalmente, quinzenalmente, não sei qual é a sua rotina aí. Mas é necessário uma rotina. Se a gente se dedica tempo, né, dedica esforço para a limpeza de ambientes externos, quanto mais para nós, para a nossa limpeza e purificação. Nós deveríamos investir tempo, ter uma rotina para a nossa limpeza espiritual, para a gente alcançar isso no Senhor, porque é pela palavra que nós somos limpos. Nós devemos estudar, praticar e ensinar a palavra, porque ela santifica. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade da palavra de Deus incutida na nossa mente vai nos proteger contra as ciladas do inimigo. É somente através da palavra. Porque o inimigo está aí, queridos, ao nosso derredor, procurando ali. Quem está fraco, quem não conhece a palavra. E é através da palavra que nós vamos nos santificar. E é através da palavra também que ela vai libertar. Eu acho que eu andei demais aqui. E é através da palavra que ela vai nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Alguém aqui se recorda, em algum tempo, no tempo em que vocês foram escravos? Talvez você esteja pensando, a gente não viveu no tempo da escravidão, isso já foi no século passado, já passou. Mas nós somos escravos do pecado, dos medos, de tantas coisas que nos assolam aí. Mas a palavra do Senhor diz lá em João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quando conhecemos a palavra do Senhor, ela nos liberta do cativeiro, das submissões às mentiras, aquilo que tem nos escravizado. É a palavra que nos liberta. Esdras, ele leu a lei do Senhor, ele leu a palavra do Senhor para o povo quando ele chegou ali em Jerusalém. E a palavra fez uma transformação naquele povo. Que os líderes, os sacerdotes ali, eles decidiram fazer um novo pacto. De voltar, de manter essa pureza, de voltar ao templo. Foi a palavra que os libertou. Foi através desse ensino de Esdras que esse povo trouxe a consciência e essa palavra os libertou. E como nós podemos ensinar essa palavra? Talvez você esteja pensando, como que eu posso ensinar? Eu quero estudar, eu quero praticar, mas como que eu posso ensinar? Falando dela.
Muito simples, querido, compartilhando sobre ela. Na família, né, você que é uma família cristã, você, pai, mãe, tome essa posição, essa atitude, se decida na sua casa a ter um tempo com a sua família, de estudar a palavra, de ter um devocional em família. Vocês vão ver como que isso vai trazer grandes benefícios para a sua família. Lembra de Provérbios 22:6, que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina teu filho, fale dessa palavra para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus irmãos, fale dessa palavra, ensine ela. Nós também podemos ensinar a palavra de Deus através do nosso testemunho, no cotidiano das nossas vidas. Eu não sei se vocês já foram questionados no trabalho ou em outro ambiente sobre algumas atitudes de vocês, que talvez lá fora pareça estranho. Alguém já perguntou para vocês, por que você não mente? Nossa, tem, né? Não sei, o vendedor é necessário, né? Falar umas mentirinhas ali para poder vender. Alguém já perguntou? Ou se perguntar, o que você pode responder? Você pode ali ensinar através da palavra. Sabe por que eu não minto? Porque em João 8:44 diz que o pai da mentira é Satanás. E eu sirvo a Deus, o Deus verdadeiro. E se alguém te perguntar assim, por que você perdoa tão fácil? Se aquela pessoa fizesse isso comigo, eu não perdoaria, de jeito nenhum. Você pode dizer que lá em Mateus 6:15 e 14, fala que nós recebemos o perdão de graça, que Jesus morreu ali na cruz e nos deu esse perdão de graça. Por que eu não posso perdoar o outro? E se alguém perguntar assim para você, homem, nossa, eu acho tão bonito o jeito que você trata a sua esposa, que você ama a sua esposa, o relacionamento de vocês, e você pode dizer, sabe por quê? Que lá em Efésios 5:25, diz assim, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela. Olha que lindo. Vamos ter respostas aos questionamentos das pessoas, queridos. As pessoas estão nos observando, que nós possamos ter respostas através da palavra do Senhor. Porque é a palavra, Senhor, é a palavra do Senhor que nos purifica, que nos santifica, que nos liberta. E é através da palavra que o Senhor quer falar conosco, que Ele quer ter intimidade conosco. Vamos ser como Esdras, seguir esse exemplo de não ser apenas crentes superficiais, que faz uma leitura da palavra de uma forma descomprometida, que nós possamos nos aprofundar na palavra do Senhor. Ainda mais esses dias que a gente está aí tão, às vezes, se sentindo perdido, confuso. Busque na palavra. Tira 5 minutos, que seja. Você vai ver que na outra semana você vai querer um pouquinho mais e um pouquinho mais. Vai se expondo à palavra do Senhor. A ordem dessas coisas nesse versículo, queridos, não é por coincidência. Primeiro, ele se esforça a estudar a palavra, a entender a palavra de Deus. Não somente por curiosidade ou ostentação, mas para praticá-la. Olha o exemplo de Esdras. Depois que ele pratica conscientemente o que ele entendeu, ele então sinceramente deseja e trabalha para instruir outras pessoas, para que elas também conheçam e conheçam a palavra do Senhor. Que o nosso buscar o conhecimento de Deus não seja somente superficial, apenas uma leitura, queridos, que o Senhor nos desperte nessa noite. Esse é o meu desejo, que o Senhor possa despertar cada um de nós que estamos aqui no templo, você que está aí em casa, que você possa ser despertado a essa preciosidade que nós temos, que é a palavra do Senhor. E não somente estudar, mas praticar. E não somente guardar isso para nós, ensinar a outros, que o Senhor nos ajude. Amém, queridos? Que Ele quer falar conosco. Nossa, quantas coisas, eu fico aqui pensando, quantas coisas que o Senhor já me falou através da palavra, em oração, buscando em Deus, como o Senhor fala através da palavra dEle. Você quer ouvir o Senhor falar com você? Você quer ouvir? Você quer ter esse relacionamento com o Senhor? Busque a palavra de Deus. Se dedique. Se você ainda fala, eu não sei como fazer isso, procura a gente, procura os pastores, a liderança. A gente quer caminhar com você nisso também, para que você possa se tornar um crente, como disse lá em Timóteo, aperfeiçoado para toda boa obra. Amém, queridos?